Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fundef Minas Gerais. Você sabe do que eu estou falando? É sobre dinheiro, gente. Dinheiro que provavelmente você que é professor da rede estadual e municipal, por isso que esse vídeo é para todo mundo, poderá receber os chamados precatórios do Fundef. E aí, eu queria trazer de cara uma atualização para você. Antes, eu quero pedir para que você faça sua inscrição no canal de Educação, deixe um like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. O Fundef MG, pessoal, no Supremo Tribunal Federal, corre através de uma ação civil originária de número 722 que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Eu quero antes dizer que houve mudança lá no site do Supremo Tribunal Federal. E essa mudança é importantíssima para que a gente possa entender o andamento desse processo que corre há anos no Supremo Tribunal Federal e que agora, pessoal, teve mudança. E eu vou explicar para você tudo aqui no canal da Educação de Minas Gerais. Por isso que é importante você ativar o sininho para receber todas as notificações. Porque no dia que tiver mudança, quando esse processo corre no STF, a gente imediatamente vem aqui no canal produzir material para todos vocês. Mas está aí na tela nesse momento a ACO 722, que é a Ação Civil Originária e que eu faço questão de apresentar para vocês o que é essa ACO 722. Olha, o nome é de um processo que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é, pessoal, a mais alta corte do Brasil. O ACO significa uma ação civil originária, que é um tipo de ação em que um caso começa diretamente no Supremo Tribunal Federal e não, pessoal, nos tribunais inferiores. Vamos passar a tela aqui, porque agora nós vamos dar detalhamento para dois pontos importantes e vamos responder essas questões aí, ó. O que estava em jogo no caso e o que aconteceu na ACO 722. O vídeo é quente, né, pessoal? Por isso que é importante você ficar comigo até o final. Olha, pessoal, qual que é o problema envolvido aí? O caso, ele trata de uma disputa entre a União e o governo federal. E o Estado de Minas Gerais sobre quanto o governo federal deve pagar mais para o Estado de Minas em relação ao Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e também de valorização do magistério. Mas calma, porque eu vou dar mais detalhes para vocês. Vamos aprofundar nessa matéria, porque isso é muito importante, porque trata diretamente na vida do trabalhador e impacta financeiramente você, trabalhador. Eu mostrei há algum tempo atrás um vídeo de uma audiência lá na Assembleia Legislativa em que a Denise Romano estava denunciando o governo de Minas. Por quê? Porque um subsecretário participando lá no conselho, né, do Fundeb, pessoal, ele tratava sobre recursos da ordem de bilhões e numa brincadeira, em algo jocoso, colocou lá que alguns servidores públicos poderiam receber milhões de reais. Claro que essa brincadeira, né, foi aí muito mal recebida pelos trabalhadores da educação. E o governo teve que pedir desculpa. Isso aconteceu. E eu já mostrei num vídeo recente que eu fiz aqui no canal. Qualquer coisa, para o vídeo, vai lá na galeria de vídeos do YouTube e coloca Fundef, pagamento dos precatórios do Fundef em Minas Gerais. Audiência pública que aconteceu e não tem muito tempo não. Mas vamos seguir com o vídeo, porque tem coisas importantes que eu gostaria de apresentar para todos vocês. Vamos detalhar um pouco sobre o Fundef, né, pessoal? Esse fundo criado para garantir que a educação básica no Brasil ela seja bem financiada. Para isso, a União ela repassa grana, dinheiro, pessoal, capileco, aos estados, com base no número de alunos matriculados nas escolas públicas. O problema, pessoal, é que Minas Gerais acredita que o cálculo que a União fez para repassar esse dinheiro, ele não está correto, pois ele não considera os alunos da rede municipal, apenas os da rede estadual. Volto lá na tela, pessoal, porque é importante a gente responder essas duas questões aí, ó. O que estava em jogo no caso e o que aconteceu na ACO 722. Acompanhe comigo
porque o assunto aqui é quente, pessoal. Minas Gerais queria que o cálculo fosse refeito, considerando todos os alunos, tanto os da rede estadual quanto os da rede municipal. Tá vendo porque eu falei que você que é professor da rede municipal em Minas Gerais tem que acompanhar esse vídeo, mais do que isso, compartilhar esse vídeo com todo mundo, pessoal. Manda esse vídeo agora para a prefeitura, manda esse vídeo agora para o seu colega que trabalha na educação no município, manda esse vídeo agora para você que é servidor da rede estadual de ensino e que é professor, trabalhador da educação, porque nós estamos falando de dinheiro, pecúnia, grana, pessoal, que o Estado deve a vocês, que o município deve a vocês. Por isso que é importante você fazer inscrição no canal, claro, sempre deixar um like e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então, pessoal, veja bem, a ACO 722, essa ação civil originária, né, é uma ação judicial em que o Supremo Tribunal Federal ele precisa decidir se o cálculo para definir quanto a União deve pagar aos estados de Minas Gerais deve considerar apenas os alunos da rede estadual ou todos os alunos, inclusive os das escolas municipais. Então é uma questão de saber quanto que a União deve ao estado de Minas Gerais, considerando os alunos da rede estadual, mas também os da rede municipal. Mas a questão é, qual é o problema envolvido? Quanto o governo federal deve pagar a mais para o estado de Minas Gerais, pessoal? É informação importante que o canal da educação está trazendo para todos vocês. Vamos tentar responder uma questão importante aqui, pessoal, que é o que aconteceu na ACO 722. O ministro Edson Fachin, que é um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão em relação a esse caso. Ele rejeitou o pedido da União, que queria mudar o cálculo, e disse que o cálculo deve incluir as matrículas tanto das escolas estaduais quanto das municipais, como já tinha sido decidido antes pelo Supremo Tribunal Federal em outro caso semelhante. Além disso, o ministro Fachin também decidiu que a questão dos honorários advocatícios, o valor pago aos advogados, seria discutida depois que os cálculos fossem feitos, ou seja, quando o valor total a ser pago estivesse bem definido. Então, em resumo para todos vocês, a ACO 722 é uma ação onde o Supremo Tribunal Federal está decidindo se o Estado de Minas Gerais deve receber mais dinheiro da União para o Fundef. O problema é como esse valor deve ser calculado, considerando todos os alunos ou apenas os da rede estadual. E o Supremo Tribunal Federal deve considerar todos os alunos, incluindo os das escolas municipais. Por isso, pessoal, eu fiz um resumão e gostaria de convidar você para assistir comigo. O assunto, gente, ele tem a ver com dinheiro na educação, mais precisamente do antigo Fundef. Mas calma que eu vou te explicar tudo agora de uma forma mais simples para que você possa entender. O Fundef, pessoal, foi um fundo criado para garantir dinheiro para a educação básica no Brasil. Cada estado recebia um valor por aluno chamado VPA. O estado de Minas Gerais entrou com uma ação dizendo que a União devia uma grana a mais desse fundo, porque os cálculos feitos na época estavam errados. A briga agora é para saber como deve ser feito esse cálculo, só com os alunos da rede estadual ou somando também os alunos da rede municipal. A União, gente, ela entrou com um pedido chamado embargos de declaração. Esse nome difícil aí não é muito complicado de entender, não. Isso é para pedir ao juiz que corrija algum erro, alguma omissão ou contradição em uma decisão. Segundo a União, foi um erro incluir os alunos da rede municipal no cálculo. Ela queria que só fossem considerados os alunos da rede estadual. Além disso, ela pediu que o processo fosse pausado quando o assunto fosse o pagamento de honorários advocatícios, que é o dinheiro que os advogados recebem, até que o Supremo Tribunal Federal decida um ou outro caso parecido. E o que o ministro Edson Fachin decidiu, pessoal? O ministro Edson Fachin, ele negou tudo o que a União pediu. Ele disse que não teve erro nenhum na decisão anterior. E mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em outros casos que o cálculo deve sim considerar todos os alunos,
tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Sobre a grana aí dos advogados, que nós chamamos de honorários advocatícios, ele disse que é cedo para falar disso agora. O assunto vai ser tratado depois, quando o valor total da dívida estiver certo. E sim, a União vai ter que ver os cálculos quando eles forem feitos pela área técnica do Supremo Tribunal Federal. E é assim que está lá no site do STF. O ministro Edson Fachin encaminhou para o setor financeiro do Supremo Tribunal Federal fazer esses cálculos. Essa área financeira, eles chamam de área técnica do STF, para ficar mais claro ainda. Olha, pessoal, vamos resumir agora de uma maneira mais simples para todos vocês. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal confirmou que os municípios entram no cálculo do valor por aluno VPA. Segundo, rejeitou o pedido da União para mudar isso. Terceiro, disse que os honorários ainda serão decididos depois. E quarto, garantiu que a União poderá ver os cálculos antes de qualquer decisão final. E aí, pessoal, ficou claro agora? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que gosta de entender melhor os assuntos da justiça e também da educação pública. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários e até a próxima, pessoal. Antes, eu quero fazer uma provocação. E aí, pessoal, quando é que você acha que essa grana vai chegar para os servidores municipais e estaduais? Você que está aguardando, né? Pelo menos 60% desses recursos tem que ser distribuídos para os trabalhadores da educação. Essa é a regra do Fundef. Por isso, pessoal, deixa aqui um grande abraço para todos vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.